Eu tenho certeza que se eu soubesse das coisas que eu vou te falar agora antes, algumas coisas na minha vida teriam sido mais fáceis. Mas é claro que a gente precisa viver para aprender, e é por isso que hoje eu vou dividir com você os 10 aprendizados de vida que mudaram o meu último ano. Eu sou a Raíssa, mentora de desenvolvimento pessoal, e essa semana é a semana do meu aniversário. Vou fazer 31 anos na quinta-feira, dia 26 de junho, e esse vídeo é um vídeo comemorativo, em que eu tô compartilhando, né, tô trazendo para vocês os principais aprendizados que mudaram a minha vida, mudaram a minha mentalidade, a minha forma de enxergar as coisas e, consequentemente, me ajudaram a tomar decisões melhores, mais alinhadas com o que eu quero para minha vida, mais bem direcionadas e com mais coragem, com mais maturidade e com mais autoestima também. Eu espero muito que esses aprendizados te ajudem a passar por qualquer situação de vida que você esteja passando no momento. Depois eu vou adorar saber nos comentários qual deles você mais precisava ouvir hoje. Aprendizado número 1, talvez o mais importante de todos, mas talvez eu fale isso para todos também. Vamos ver como vai ser. Não tem como você estar atrasada na sua vida simplesmente porque a sua vida é só sua. Quando a gente se sente atrasada, e eu sei que é uma coisa que acontece com frequência, principalmente na idade que eu tô, né, na idade que as minhas amigas, as pessoas do meu convívio estão, em que a gente se sente muito cobrada a dar um check em coisas e conquistas e realizações e, enfim, de todas as naturezas da vida que a gente já precisava ter atingido, conquistado, aprendido, realizado, enfim. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, né? O quanto sempre parece que a gente tá em dívida ou atrasadas, porque a gente olha para as outras pessoas que estão na mesma idade que a gente, e essas pessoas já casaram, já estão noivas, já têm filho, já têm não sei quantas graduações, já fizeram não sei quantas viagens ao redor do mundo inteiro. Só que eu não sei se você reparou, a gente só se sente atrasadas quando tá se comparando com outra pessoa. Não tem como a gente estar atrasada se nós formos as únicas referências das nossas vidas. E é por isso que uma coisa que eu escolhi para minha vida foi olhar para ela de fato como ela é. Ela é só minha. Eu preciso respeitar e confiar no processo da minha vida, no processo das minhas coisas, das minhas decisões, para conseguir estar presente no que eu tô vivendo, em vez de viver sempre olhando para outra pessoa como uma referência. Então, essa é a primeira coisa. Não tem como você estar atrasada, porque você não está se comparando com ninguém. A única comparação que realmente existe é sua com você mesmo. Aprendizado número 2. Embora às vezes não pareça, você tem o poder e plenas condições de selecionar, escolher e mudar os seus pensamentos. Muitas vezes, porque eles estão dentro da nossa cabeça, fica difícil fazer essa separação, mas a verdade é que nós podemos sim, com treino, com prática, escolher quais são os pensamentos que a gente vai cultivar na nossa mente. Hoje, a gente cultiva aquilo que já é o nosso padrão, né? Aquilo que já representa as crenças que a gente tem muito arraigadas, as convicções que a gente tem sobre nós, sobre o outro, sobre o mundo. Mas a verdade é que dá pra gente começar a primeiro prestar atenção no que a gente pensa e começar a se contar um discurso diferente. Existe uma técnica que se chama registro de pensamentos disfuncionais. A partir dessa técnica, você consegue primeiro identificar quais são os seus padrões e entender quais deles não te servem para nada, quais deles não te ajudam em nada nos seus processos, e você pode até começar a substituir por pensamentos mais saudáveis. Aprendizado número 3. Enquanto a culpa, ao contrário do que a gente pensa, pode ser positiva, porque ela te mostra um erro, uma falha, mas te apresenta possibilidades de agir diferente da próxima vez, a vergonha é um sentimento paralisante. Eu cresci enxergando a vergonha como algo bonitinho, algo inofensivo, sabe? Quando você tá em algum lugar e você não se abre muito pra conversar com as pessoas, aí você fala, mas é que eu tenho vergonha e tudo. Mas a verdade é que a vergonha é um sentimento paralisante, porque quando a gente falha, em vez da vergonha apontar que a gente falhou, ela faz com que a gente se identifique com aquele erro. Então como se eu fiz uma coisa ruim, então eu sou uma pessoa ruim. E se você é
isso, né, se você se identifica com aquele erro, se você se identifica com aquela falha, não sobra espaço e oportunidade para você agir diferente de uma próxima vez. Diferentemente da culpa, que traz justamente esse contraponto. A culpa não isenta a gente da responsabilidade, mas ela nos dá o poder para escolher atitudes diferentes em outras oportunidades. Aprendizado número 4. A mesma situação pode significar coisas totalmente opostas para pessoas diferentes. Então, o mais importante não é o que aconteceu com a gente, mas o que a gente faz do que nos aconteceu. Qualquer situação que a gente possa imaginar, por mais que a gente entenda que ela é muito objetiva, ela vai ser relativa de pessoa para pessoa. Um exemplo para ficar mais prático. Imagina que 3 amigas combinaram de sair. Uma delas estava muito animada para ir. E a outra já estava meio assim, já estava com preguiça, tinha sido convidada para um outro compromisso, mas achou que ficava chato desmarcar, enfim. E aí a outra, a terceira amiga, resolve desmarcar o compromisso, pedir para cancelar e marcar para outro dia. É a mesma situação. Só que a pessoa que queria muito ir pode ficar muito chateada, pode ficar até magoada com essa amiga, né? Enfim, frustrada com a situação. Já a pessoa que não queria ir pode até considerar que foi um alívio, pode ficar falando: "Ah, tudo bem, amiga, eu entendo". Enfim, esta mesma situação pode representar para essas duas pessoas algo totalmente diferente e pode até impactar no julgamento que elas vão fazer da amiga que desmarcou, sendo que a ação, o fato em si foi exatamente o mesmo. Entender isso foi fundamental para eu não me considerar mais vítima das situações, mas saber que a minha forma de olhar para aquilo é sempre o meu julgamento em cima de alguma coisa e eu sempre tenho o poder de escolher o significado que eu vou dar para as coisas que me acontecem. Aprendizado número 5. O mundo é muito grande e existem muitas possibilidades, muitas oportunidades para a gente passar a vida inteira no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Claro que essa é a minha experiência, né, dos meus aprendizados, do meu aniversário. E eu acho que eu também estou muito mexida por estar aqui em Portugal gravando esse vídeo, que é um grande sonho que eu tô realizando, um grande presente que eu tô dando para mim mesma. Mas eu acho que estar aqui realmente amplia os horizontes e me faz enxergar o quanto que a vida é curta e ao mesmo tempo é longa, então ao mesmo tempo a gente precisa aproveitar porque o tempo passa rápido e ao mesmo tempo existe muito tempo para a gente passar fazendo a mesma coisa e estando no mesmo lugar. Então é uma dualidade aí muito, muito grande, muito intensa na minha vida, mas hoje o que eu tenho enxergado é principalmente isso voltado para a área profissional. Eu já fui tantas coisas na minha vida, eu já contei aqui em vídeos passados da minha trajetória profissional, e pretendo ser tantas outras ainda, né? Quero explorar tantas outras oportunidades, aprender tantas coisas diferentes, ter vivências profissionais tão diferentes que eu acho que a gente precisa sempre olhar para a vida com aquela perspectiva de que nunca é tarde, sempre vale a pena fazer alguma coisa diferente. Aprendizado número 6. Quando o universo não nos dá exatamente o que nós pedimos, ele nos dá as ferramentas para atingir essa coisa. E para isso a gente precisa estar atenta aos sinais. Às vezes, não é porque você pediu aquela coisa específica que é exatamente aquela coisa que vai aparecer na sua vida, mas os caminhos vão se ajustando para que você consiga realizar aquela coisa, atingir aquela coisa com muito mais facilidade. Só que para isso, você precisa estar atenta para esses sinais, sempre estar aberta para as oportunidades, dizer sim para a vida, dizer sim para os convites que a vida vai te dar e realmente não fechar os olhos. Aprendizado número 7, que também é bem relacionado já ao 6. Em vez de reclamar, aprenda a agradecer pelas situações desconfortáveis. Porque as situações desconfortáveis, elas existem para tirar você de um lugar que não é mais para você estar. Isso pode acontecer com pessoas, né? Relações, num geral, pode acontecer com o trabalho, pode acontecer com qualquer coisa, com coisas da sua rotina, da casa onde você está hoje, do país onde você mora, enfim. Quando aquilo dói demais, é o universo falando que você atingiu aquele limiar e você está pronta para dar o próximo passo. Então, em vez de reclamar,
tenta reconhecer o que você está vivendo naquele momento, validar aquela dor, validar aquele sentimento desafiador e falar, tá, o que que eu posso ter que aprender com isso agora? Sempre tem uma explicação. Aprendizado número 8. A gente costuma dizer que a gente falha quando é para se comprometer só com nós mesmas. Sabe quando você tá cheia de compromissos na agenda e você desmarca justamente aquele que era só você com você? Pois é. E se você começar a se olhar como uma pessoa? Se olhar na terceira pessoa mesmo. Eu não posso desmarcar mais os compromissos que são com essa terceira pessoa. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é me imaginar como a minha criança. Então, será que eu desmarcaria mesmo o compromisso com essa minha criança? Será que essa minha criança não mereceria a minha dedicação, a minha energia total para esse projeto? O que será que essa pessoa mereceria? Aprendizado número 9. Se não for para você estar em algum lugar, a vida vai te tirar. Também é um aprendizado muito pessoal, íntimo da minha vida. Aconteceu comigo recentemente em relação ao meu trabalho CLT. Eu contei para vocês sobre essa transição e que aconteceu agora, né, muito recentemente. E é uma decisão que eu já estava para tomar há muito tempo, ainda não tinha a coragem necessária para tomar. E aí ela foi tomada por mim. E apesar do nosso ego, muitas vezes, né, nessas horas, não gostar muito desse recado que a vida deu, né, do tipo, não fui eu que escolhi sair, mas saíram comigo da empresa, num layoff, hoje eu entendo que tinha que ser dessa forma, porque eu precisava estar livre para abraçar outras oportunidades que estão surgindo agora. Eu precisava estar livre, estar com energia, estar disposta a realmente me dedicar ao que eu amo, àquilo que vibra no meu coração, aquilo que é o meu potencial. Então, sempre, sempre, sempre é importante acreditar que não, se eu tivesse feito tal coisa, eu teria continuado. Não, não era para ser justamente o que aconteceu e o tempo chegou ao fim. Já que eu não tomei a decisão foi tomada por mim porque precisava ser assim. 10º aprendizado para fechar com chave de ouro. Os seus planos, os seus desejos e as suas escolhas só precisam fazer sentido para você. Se você precisar decepcionar alguém para você conseguir fazer aquilo que você quer fazer, não tenha medo. Só não decepcione você mesma. Eu sei que é muito difícil, eu sei que a gente está acostumada a agradar, eu sei que a gente está acostumadas a pacificar situações, a deixar pessoas confortáveis, eu sei que gera um desconforto, é ruim, a gente se sente mal quando decepciona alguém ou quando alguém aponta um caminho pra gente e a gente fala, obrigada, mas o meu caminho é por ali, não é por aqui. Mas a gente precisa fazer isso para viver de uma forma mais leal a nós mesmas. Então não existe sentimento pior, sentimento que afete mais a nossa autoconfiança do que quando a gente vê que a gente não está sendo fiéis a nós mesmas, a nossa intuição e a nossa vontade. Então eu espero que, não importa a idade que você tenha, que algum desses aprendizados te toque hoje, que faça sentido para você e que você consiga cada vez mais agir de acordo com aquilo que é importante para você, agir de acordo com aquilo que é certo para você. Um beijo e até o próximo vídeo.